Fala aí pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui com esse canal, onde nós temos um projeto aqui bem legal, daqui para frente. Faça parte aqui, tá? Se inscreva, se você é inscrito, mantenha sua inscrição aí. Há um bom tempo eu não publico aqui. É um dos dias, assim, em vários aspectos, mais impactantes da minha vida, mais difíceis da minha vida, foi recentemente o que nós vivemos, né? Nós visitamos a Polônia, estamos viajando vários países, né, recentemente, pela Europa. E então, eu já tinha essa vontade há muito tempo de conhecer ali os pontos na Polônia, como Auschwitz, né? Nós ficamos hospedados na Cracóvia e assim, o que eu tenho para falar para vocês, esse vídeo é um relato aqui de bastidores, né? Foi algo realmente muito impactante, né? Onde nós pudemos andar pelos dois campos de concentração, Auschwitz I e Auschwitz-Birkenau. Então, quando a gente fala de Auschwitz, a gente pensa que era só um ali, né? Mas na verdade tinham três ali nesse complexo, foram sendo construídos um depois do outro. E esse Auschwitz-Birkenau, ele é um dos piores que tem, né? Foi nele que os principais massacres aconteceram, nele que Mengele fez os seus experimentos terríveis e acabou tirando a vida é, de tantas pessoas, fazendo experimentos com gêmeos, tirando cabeça de pessoa, colocando em cachorro e vice-versa. Ele usou os judeus para as piores barbaridades que você possa imaginar. Eu não consigo aqui descrever para você. E o que nós vimos lá, realmente assim, mexeu comigo e mexe até agora. Então é uma visita que eu acho que quem tiver oportunidade tem que fazer. Porque eu vejo hoje em dia esse sentimento antissemita, né, contra os judeus, contra os cristãos também, crescendo muito. E eu consigo traçar paralelos entre o que ocorreu antes do Holocausto e o que levou até o Holocausto e o dia de hoje, o que está acontecendo. Né? Como, por exemplo, você vê judeus andando por aí nos países e sendo atacados, sendo motivo de chacota, piada, né, sofrendo vários tipos de violência, sinagogas sendo queimadas. E junto com esse contexto de ódio aos judeus, antissemita, também está crescendo um sentimento anticristão. E se você não sabe, ali no Holocausto, muitos cristãos perderam a vida. Inclusive eu conto a história no vídeo que nós gravamos, porque nós gravamos um vídeo lá, documentário, para o canal Trilha Global, né, nosso canal de viagens. E ali a gente descreve tudo o que a gente viu, coisas que não pôde filmar, como por exemplo, tem um lugar que você entra lá, que você simplesmente vê um monte de cabelos que ainda lá estão, mais de 2 toneladas de cabelos, porque as pessoas eram escalpeladas lá dentro, humilhadas e depois executadas, né? E tem um vídeo completo desse dia, né? Você pode ver lá no canal Trilha Global. Mas eu quero comentar aqui algumas coisas de bastidores, né? Enquanto você vai ver as imagens, eu vou deixar o link também desse vídeo aqui na descrição para você. Aqui você pode ver as próteses, né? Das pessoas que elas usavam e eram consideradas inúteis, né? Pelo regime nazista. E aí eles tiravam a vida dessas pessoas instantaneamente quando elas chegavam lá. Porque como que funcionava? Essas pessoas estavam vivendo em vários locais da Europa e aí, né, os judeus ali, mais de 6 bilhões de mortos, né? E ó, os utensílios deles, né? O que acontecia? Elas eram deportadas e iam para esse centro que eles falavam de trabalho. Então vocês vão trabalhar lá, vão ficar lá e tal. Elas eram iludidas, elas faziam suas malas, pegavam seus pertences e levavam, né? E de forma forçada, mas elas iam achando que ia viver pelo menos no mínimo de dignidade. Quando chegava lá, tudo delas era removido. Olha só os sapatos das pessoas aí, ó. Elas recebiam um pijama listrado, eram marcadas com uma tatuagem com um número, né, ali no braço, e sofriam ali de tudo nesse campo de Auschwitz e outros campos, né? E aí em Auschwitz, eles recebiam cerca de 300 gramas de alimento por dia, que era pão, né? E alguma outra coisinha tal, que era só para eles ficarem realmente, o que a gente fala, né, do couro e o osso, magros, 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 e ter força apenas para fazer o trabalho lá. E olhe lá, porque estavam apenas a pele e o osso.
e assim eles não poderiam fazer revoltas nem nada mais desse tipo. Então era assim, olha a mala que eles levavam, né? Então foi um dos dias assim mais difíceis da minha vida de poder vivenciar isso, de estar ali em Auschwitz, né? A Simone ficou muito abalada, principalmente nesse momento, porque a gente vê ali a roupa, né, de uma criancinha que foi tirada do seu pai, o seu pai foi morto em outro lugar, e essa criancinha foi morta aí em Auschwitz, na câmara de gás, onde eles eram colocados, o veneno lá era jogado, né, o Ciclone B, e a roupinha dele ficou, ó. Isso é forte. Então a roupinha com suspensório, né, a meia, olha isso. Então essa foi uma das cenas mais impactantes, né? Depois dessa cena a Simone ficou muito abalada ali dentro. Então é um lugar que você realmente fica abalado. Mas toda pessoa que ainda às vezes acredita, não, o Holocausto é mentira, não, isso não existiu, faça uma visita ali. Vai lá, dá uma olhada. Que fica hoje destilando ódio, né? Contra, contra as pessoas, seja por raça, seja por religião, né? Ódio contra os judeus agora voltando. Dá uma olhada nisso. Será que a humanidade não aprendeu e vai cometer o mesmo erro que foi cometido nessa época? Será? Então eu fiquei pensando muito nisso, né? A gente andando por aí, ó, vendo os barracões, né, que eles eram colocados, os galpões, né? Nesse momento a Simone estava muito abalada ali. Então foi um dia assim que realmente mexeu demais com a gente, né? Tem até o testemunho depois dela, né? Que ela fala aqui. Nós pudemos visitar outras partes também aqui importantes, como por exemplo aqui, né, onde mostra esse olhar deles vagos nas fotos que eram tiradas deles, identificando cada um, né? E aqui os nomes ganham rosto, porque quando a gente vê os nomes, a lista, talvez a pessoa não tenha a dimensão, né? Mas aqui ganha um rosto. E você pode ver essas pessoas, né? Ali magros, todos com um olhar de medo e terror. Realmente, assim, foi um dia de um grande aprendizado. Saímos pessoas diferentes desse lugar, mas muito forte, sabe? Muito forte mesmo. Então você pode ter acesso, né, em Auschwitz ali por exemplo, a essa prisão que era feita para eles, que era a prisão onde muitos ficavam em condições ali, eles ficavam em condições desumanas e depois levados para a execução, que eu vou te mostrar logo após, né? Então, aqui tinha a sala da SS da Gestapo na entrada, o portão original aí depois das celas, né? E ali era o paredão onde eles eram levados, já carecas, sem cabelo, humilhados, muitos até sem roupa, e ali executado com um tiro na cabeça. Aqui, ó, nesse lugar, tá? Nesse lugar. E o paredão tá ali, né? Então as pessoas vão lá, prestam homenagens, deixam flores, né? Porque é incontável o número de pessoas que perderam a vida neste lugar, neste paredão, né? Então andando por lá, tem esses barracões aonde eles ficavam, né, presos ali onde dormiam e tinham um responsável por cada barracão. Aqui eu conto até uma história de um padre que se ofereceu no lugar de uma judia para morrer, porque ela era responsável do barracão dela e uma pessoa tinha sumido, talvez fugiu, e ela ia ser executada. O padre falou, não, eu vou no lugar dela, e o padre acabou sendo executado, o padre polonês, né? Nós visitamos também o local aonde foi um dos primeiros testes ali que eles fizeram, né, de execução na câmara de gás. Então aí dentro é a câmara de gás, né? Aqui, ó, aí é a câmara de gás. E então assim, mais de 1 milhão de pessoas perderam a vida nesses lugares aí, que a gente está mostrando e contando a história. E logo após aqui a câmara de gás, né? Você tem os fornos, onde elas saíam dali, aqueles milhares, centenas de pessoas, e aqui era corpo e mais corpo sendo queimado nos fornos nazistas, né? O corpo era colocado nesse carrinho que tem ali e era levado para dentro do forno. Então é um negócio assim bizarro. Eles criaram toda uma máquina, né, de tirar a vida das pessoas. Aqui a gente chegando no Birkenau. Saímos do Auschwitz I e fomos para Auschwitz-Birkenau, que é esse outro lugar aqui, né? Então, assim, eu quero trazer um relato para vocês de, assim, realmente, de abalo,
você fica abalado, você fica muito pensativo com a vida, com tudo, quando você passa por esse lugar, porque você vê por vídeo, você vê os filmes, você assistir a lista de Schindler, você já sente, né? Forte, você fica. Só que quando você tá no lugar, é tudo muito diferente. Aquilo tudo vem à realidade, sai somente, né, da parte realidade barra ficção, porque né, o filme ele traz muitos elementos, às vezes que até que não aconteceu, ou esquece elementos de que aconteceu e tal. E é filme, né? Você está assistindo ali, a sua cabeça automaticamente fala, é um filme e tal, mas mesmo baseado em fatos reais e tudo. Mas quando você está no lugar, tudo aquilo vem à tona, né? O guia vai te explicando ali, vai falando as coisas e você realmente fala, cara, aconteceu. Aqui é um dos barracões do Auschwitz-Birkenau que eles ficavam. Homens ficavam num campo, era dividido, né, esse campo, ficava num lado, as mulheres e crianças do outro, né, e ficavam aí, ó, sem colchão, sem coberta, sem nada, ficavam todos juntos ali, várias pessoas em cada andarzinho desse que a gente mostra aí, ó, né. Então realmente foi assim, terrível. Mas também visitamos nesse dia a própria fábrica do Oskar Schindler, que foi um herói, né, o Oskar Schindler. Ele, né, salvou mais de 1.200 judeus, contratando eles, né, pegando as listas e pedindo eles para eu preciso trabalhar que trabalhem na fábrica, mas na verdade ele fez isso só para salvar a vida deles, né? Então o Oskar foi um cara fenomenal, acabou sendo enterrado em Israel quando faleceu, né? E tem todo o registro nesse vídeo aí. Aqui tá ele, né? Então vou deixar o link do nosso vídeo se você quiser assistir. Eu aconselho você que assista para você sentir, ver realmente como que é, né? Todo esse lugar e ver que não é ilusão. E isso vale muito para os dias de hoje, como eu disse no início desse vídeo, né? Eu vejo com grande preocupação o caminho que a humanidade está seguindo. Extremismo gera extremismo, e é isso que nós estamos vendo no mundo. E quantos casos eu já vi na Inglaterra, por exemplo, Inglaterra, né, de Winston Churchill, que foi um dos caras, assim, um dos pilares para poder vencer o nazismo e tudo, e hoje, né, um país que está ficando realmente perigoso para o judeu, né, para o cristão, e o judeu principalmente. Já vi vários casos de judeus atacados por lá, judeus atacados andando na rua, sinagoga atacada. Aconteceu na Austrália aquele ataque contra os judeus que estavam numa festa, né, celebração bíblica deles, numa praia, né, na principal praia ali da Austrália. Então você começa a ver tudo isso voltando e parece que a gente está nos anos ali de 35, 1936, 37, 38, 39, aonde toda uma campanha difamatória era feita e ela foi escalando cada vez mais, né, contra os judeus. E hoje a gente já vê isso acontecendo, né? E tudo era culpa deles. E a gente está vendo isso voltar. E agora envolve também cristãos. Olha os cristãos na Nigéria, né, sendo massacrados. Então, assim, isso vale muito de alerta. Então, esse foi um dos dias mais difíceis da minha vida, que eu queria compartilhar com vocês, mas também um dos dias que eu mais aprendi. E eu sou grato a Deus por ter dado essas oportunidades para que a gente pudesse ver tanta coisa bem de perto, tá? Bom, deixa o seu comentário aí sobre isso. Vou trazer muito mais vídeos para vocês de bastidores e outras coisas, outros temas. Eu vou colocando aqui no nosso canal. Olá, Renato. E você é o meu convidado, tá bom? Se inscreve aí, ativa a notificação. Vou deixar o link do vídeo no Trilha Global para você assistir aqui na descrição, tá bom? E acompanhar esse documentário que está imperdível. Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.